Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. E olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o processo de urbanização no Brasil e a necessidade do chamado planejamento urbano. Então dá uma olhada. Bom, primeiro vamos lembrar o seguinte, o Brasil demorou a realizar o seu processo de urbanização, quando comparado, por exemplo, com aqueles países que hoje são desenvolvidos. Então o nosso processo ele foi tardio. Em compensação, uma vez que ele demorou a acontecer, mas quando aconteceu, sobretudo a partir de 1930, no governo Vargas, esse processo foi extremamente acelerado, ao ponto de praticamente em 40 anos, então já na década de 1970, o Brasil já passou a ter mais pessoas morando em cidades do que no campo. Ou seja, do início do processo, aproximadamente ali por volta de 1930, até o fato do Brasil se tornar, pela primeira vez na história, um país urbano, foram necessários apenas 40 anos aproximadamente. Então o processo demorou a acontecer? Demorou, foi tardio. Em compensação, quando começou foi extremamente rápido, acelerado? Sim. E por ser um processo acelerado em um país considerado subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como alguns queiram chamar, isso trouxe vários problemas ambientais. Entre eles a gente pode citar vários, a macrocefalia urbana, que é o inchaço urbano, a falta de saneamento básico muitas vezes para boa parte da população de grandes cidades e até médias e pequenas cidades também. O caos ali no transporte público, no transporte coletivo, entre vários outros, as poucas áreas verdes em compensação em termos relativos ao número de habitantes daquela cidade. Então a gente poderia passar aqui horas falando dos chamados problemas urbanos no Brasil. O que eu quero que você entenda é o seguinte, esse processo extremamente acelerado então, que trouxe vários problemas urbanos, trouxe a necessidade de tentar resolvê-los. E para resolver surge algo que a gente chama de planejamento urbano. O que é isso? Como o próprio nome já está dizendo, é uma forma de pensar a cidade, de tentar ocupar essa cidade de forma mais inteligente, de zelar pela coletividade, pela segurança, pelo bem comum, tentar pensar a cidade para todos os habitantes e não só para um grupo muitas vezes mais abastado financeiramente, para uma determinada elite econômica, política. Então é pensar a cidade. Tá? Isso poderia resolver boa parte dos chamados problemas urbanos. Pensando nisso, então, a Constituição de 1988, que foi a última, que está em vigor, inclusive, ela fala na criação de um plano diretor, que é um conjunto de leis, diretrizes, que foi exatamente criado nessa Constituição, mas para aquelas cidades que possuem mais de 20 mil habitantes. Então, é obrigatório quem tem mais de 20 mil habitantes desenvolver o seu chamado plano diretor. Esse plano vem de planejamento. Então, plano diretor é aquela ideia de como vamos ocupar esse solo. Vamos ter regras, vamos ter leis, vamos ter diretrizes para que a cidade possa crescer e se desenvolver para todos. Então, essa é a ideia do chamado plano diretor. Pensando nisso, em 2001, moçada, nós tivemos o chamado Estatuto da Cidade, que praticamente complementa também, vem pensando nessa questão também do chamado planejamento urbano. E aí o Estatuto da Terra, ele fala em coletividade, equilíbrio ambiental, segurança. E ele fala o mais importante, que a cidade tem que ser para todos. O que a gente sabe que no Brasil é muito complicado, porque aqui a gente tem dois grandes problemas. O primeiro deles, a questão da segregação socioespacial, que cai tanto em diversos vestibulares aí pelo país afora. Quando a gente fala em segregar, é separar. Então a típica segregação é quando muitas vezes você chega em grandes cidades do Brasil e chega aquele cúmulo do absurdo de você ter um prédio de luxo, de alto padrão, e do outro lado você tem um aglomerado subnormal, que é um nome que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dá para popular favela como a gente conhece. Então aquilo que a gente chama muitas vezes de favelização, de caos urbano ali, favela, aqueles barracos, aquelas coisas, construções precárias, aquela ideia de não ter esgoto, um nome mais técnico para isso é aglomerado
subnormal. O IBGE fala em mais de 50 desses aglomerados. Então eles estão presentes na região metropolitana de Belém, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, entre várias outras regiões metropolitanas. E a gente tem que pensar o seguinte, segregar então, é essa ideia de que mesmo que estejam tão próximas àquele prédio de luxo, e aí passa uma rua, atravessa ali, quando você vai ver do outro lado, tem um aglomerado subnormal. Então, tão próximo do ponto de vista físico, mas tão distante do ponto de vista socioeconômico. Então, muitas vezes, aqui eu duvido que falte saneamento básico. Não falta para esse prédio de luxo, para essa população que mora nessa área aqui. Já nesse aglomerado subnormal, muitas vezes não tem o título de propriedade, as ruas não são retas, são fazendo um zigue-zague, é mal planejado, falta de saneamento, a questão da violência. Então, é isso que eu costumo colocar da ideia de segregação. Aí surgem também os chamados enclaves fortificados. O que são esses enclaves fortificados? Muitas vezes nesses apartamentos de luxo, de alto padrão, ou casas de condomínio, ou em condomínio fechado, como a gente fala, até muitas vezes de classe média. Você tem as fortificações, é cerca elétrica, é guarita ali com segurança muitas vezes, é a questão do vidro à prova de bala, aquela questão ali, tudo preparado e as pessoas estão praticamente ali, tentando se sentir protegidas. Câmeras de segurança, tentando vigiar tudo. Então veja, essa necessidade da criação desse enclave fortificado é justamente porque não está sendo cumprida essa questão do estatuto da cidade, que preza pela questão da segurança pública, de você se sentir seguro. Então se isso realmente acontecesse, esse equilíbrio ambiental... Agora, professor, claro, tem cidades e cidades no Brasil, lógico. A gente fala em cidades, por exemplo, que já tentaram um certo grau de planejamento. Quer ver um exemplo? Brasília é a cidade planejada mais conhecida do Brasil. Mesmo assim, uma coisa já saiu do plano. Qual foi a quantidade máxima de habitantes? Então hoje Brasília está aí quase com 2 milhões e pouco aí de habitantes, está longe daquilo que era praticamente o inicial lá no plano. Além disso, outras cidades como Belo Horizonte, Palmas, capital do estado de Tocantins, passaram Teresina, capital do Piauí, também passaram por um certo ali processo de planejamento. O problema é que essas cidades passaram a crescer muito rápido, de forma desordenada. Houve um grande êxodo rural no Brasil, sobretudo a partir de 1930. Essa população veio praticamente de uma vez do campo para as cidades e gerou esse caos urbano. Então notem, planejamento urbano, plano diretor, estatuto da cidade, são formas de organização da cidade. São sempre formas de planejamento urbano para um país que fez uma urbanização tardia, mas que quando fez foi muito acelerada, sem planejamento e o que gerou diversos problemas urbanos. Em suma, vamos tentar pensar a cidade, vamos tentar planejar essa cidade e diminuir, ou por que não, acabar com a chamada segregação socioespacial. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Rafael Gama, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.